Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observando a multidão, um depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Euclides, todos que servem nesta liturgia, o tema dessa liturgia dominical do 32º domingo do tempo comum é a partilha, e o segundo tema é a providência de Deus, a força da providência de Deus. A partilha como doação de si, não como simplesmente uma entrega, um gesto através de dinheiro só, mas uma entrega confiando na providência de Deus. Só as pessoas que vivem a experiência de serem ajudados nas suas carências, misérias, só as pessoas que sofrem privações, ou também nós, quando nos damos a uma experiência de entrega nas mãos de Deus, vamos conseguir compreender o poder que tem a providência divina em nossa vida. E aí, começando pelo dom da partilha. Partilha que é, a gente não dá o que sobra, mas a gente dá o que tem. A gente não dá migalhas, mas a gente dá aquilo que a gente pode oferecer. E às vezes isso é mal compreendido na nossa vivência cristã. É como se a gente tivesse que tirar tudo que a gente tem, vender nossa casa, vender nossos bens. Não é isso. Porque a doação não é apenas um gesto de partilha das coisas materiais. A doação é uma postura, é uma experiência de dar muitas outras coisas. Por exemplo, o tempo. Por exemplo, a disponibilidade ao serviço. Nem sempre o que a gente partilha, principalmente na igreja, é dinheiro, é oferta, é coleta, é dízimo. O dízimo é uma das dimensões importantes da doação. A gente dá do que a gente tem. A gente não dá das moedinhas, das notinhas mais feiazinhas para colocar na oferta. As notinhas de R$2, né? Bem sujinhas assim. Não, a gente dá, devia dar do melhor para Deus. Assim também como a gente não deveria dar um tempo minguado para Deus. A gente não poderia oferecer apenas o que sobra do nosso tempo para Deus. Assim também como a gente pode voltar a essa experiência da doação dentro da família. A gente não pode dar migalhas de tempo para nossos filhos.
A gente não pode dar só o que sobra do tempo aos nossos filhos. A gente às vezes a gente faz tudo, né? Dentro da igreja e fora da igreja, o tempinho que sobra a gente sai com os filhos, a gente fica em casa, a gente senta em casa, né? É muito pouco que a gente doa nesse mundo frenético. E aí, doação para o outro, doação para si. É nesse sentido que o Evangelho de hoje nos apresenta também a primeira leitura, porque nós temos hoje o exemplo de 2 viúvas na Bíblia. A figura da viúva é a figura do excluído, é a figura do desprotegido, do sem direito. No tempo de Jesus, ao ficar viúva, uma senhora perdia todos os seus direitos sociais, financeiros, né? Ela já seria alguém deserdada. Era alguém que não tinha um espaço, um lugar no mundo. E aí nós temos aquela viúva de Sarepta, na primeira leitura, em que o profeta Elias está fugindo, né, da perseguição da rainha Jezabel. Se a gente olhar o texto antes, tem esse contexto, a rainha do sul. E ele chega num lugarejo, talvez o cenário que a gente tem é um lugar rural. Encontra uma viúva com um filho, catando algumas lenhas para fazer o pão, né, fazer uma comida e esperar a morte. Como é difícil, né, a gente viver na miséria, esperando que a morte aconteça por causa da nossa carência. E essa é a situação da viúva de Sarepta com o seu filho. E o profeta Elias chega nesta casa e pede um copo d'água, mas logo ele já pede mais coisa, né? Pede um pão, pede comida. E a viúva narra que eles não têm quase nada. E o profeta Elias, a figura do profeta, sempre foi aquele que apresenta Deus e ajuda as pessoas, né, a entenderem a ação de Deus na vida delas. E o profeta Elias vai dizer que se ela fizer aquele gesto de doação, né, a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá. E ela vai e confia na palavra do profeta. Ele confia na palavra do mensageiro, daquela pessoa de Deus, que é o profeta Elias. E aí, o que acontece depois dessa experiência da partilha da viúva, que deu do que tinha. Era a única coisa que ela tinha, era os últimos, na despensa dela, era a última coisa que tinha. E ela doou, né, alimentou o profeta, e aí a farinha da vasilha não acabou mais. Ou seja, a providência de Deus, ela confiou. Né? E no Evangelho não é diferente. Tem 2 cenários. Primeiro, Jesus observando os fariseus doando um monte de dinheiro no cofre. Né? No folheto tem, porque nós não temos o folheto. O folheto tem Jesus sentado assim de lado, perto, né, lá do lugarzinho do cofre, né? Observando. E ele observa aquela viúva, 2 moedinhas de prata. Ela também deu do que tinha. Mas aí lembremos do que eu falei no início, ela doou de si. Ela doou confiante. E aí nós não sabemos qual foi o destino daquela viúva. Fique em aberto. Mas Jesus usa esse exemplo para ensinar os discípulos. Aquela ali deu do que tinha, não do que sobrou. É bom a gente ter também, né, coisas, dinheiro para doar e ajudar, claro. Mas o que a palavra de Deus nos fala hoje é exatamente quando eu estou doando, quando eu estou partilhando, eu partilho com o coração aberto, livre, né? Como se fosse um gesto de gratidão ao Deus que nos dá vida. Essas viúvas, elas tiraram do coração da sua miséria, não se deixaram levar. A primeira viúva de Sarepta, foi preciso ali uma fala, né? Um estímulo, né, do profeta Elias. A segunda não, tirou de si, não se deixou levar pela sua falta de dinheiro, pela sua miséria, e se entregou na mão de Deus. Ontem eu estava durante o dia numa especialização da psicologia e uma fala da professora me chamou muita atenção, quando ela falava das pessoas que vão
criando esperança, vão achando saídas, confiando, aí a fala é diferente, né? Não é como no contexto religioso, que tira do coração a esperança, tiram flor de pedra. Pessoas que com a sua força, com o seu entusiasmo, confiam na sua força interna, às vezes numa força superior, e tira flor de pedras. E aí eu, lendo esse evangelho, né, refletindo, eu lembrei, nós às vezes precisamos tirar do nosso coração essa flor, né? E às vezes do coração duro, que não se abre a doação, a partilha, a confiança. Às vezes é um coração fechado, que não confia, que não que se doa. E aí não nasce. A flor é o símbolo da alegria, da esperança, né? Daquilo que brota de dentro da gente. A flor é uma beleza que surge da natureza, ali da planta, e a gente não sabe. Se a gente for pensar como é que surge uma flor, a gente não sabe. A gente não tem noção como é que sai a cor, a beleza, como é que é pintado isso. Se a gente fosse começar nessa neurose aí, né, a gente ia ficar, né, um pouco desorientado. Mas assim, do nosso coração também nasce a esperança. Do nosso coração nasce também a flor da esperança. E nós que temos Deus, como aquele que caminha conosco, nós devemos confiar. Confiar exatamente na nossa vida, na nossa caminhada, porque o próprio Cristo foi o exemplo para nós. Ele, como fala a carta aos Hebreus, doou de si. Ele se deu por inteiro na cruz. Jesus agora já está em Jerusalém, nesse contexto aqui. E é lá em Jerusalém que ele vai fazer essa entrega total. E aí a vida de Jesus foi exatamente sempre com os discípulos. Se a gente olhar como é que foi a liturgia de todo o tempo, do tempo comum principalmente, como Jesus não foi ensinando teorias para os seus discípulos. Jesus foi observando a vida, a situação das pessoas, a postura de seus discípulos e foi aproveitando, foi usando como um laboratório, como uma oficina, para que as pessoas pudessem entender, né, o que é amar Deus, o que é confiar, qual é a relação da gente com Deus deve ser. E aí a gente encerra dizendo também daquilo que Jesus observou dos fariseus. Como é que ele começa no Evangelho? Ele pede para a gente ter cuidado também para os discípulos naquele momento, com as pessoas que se ostentam com as suas vestes, com as suas riquezas. Às vezes fazem um culto externo, falso, às vezes desonesto e agressivo. Como ele fala, que os fariseus usavam, né, devoravam a casa das viúvas, fingindo fazer longas orações. Isso deve também levar a gente a pensar como está a minha oração elevada a Deus. É uma oração que nasce do nosso coração ou é apenas uma oração com cunho devocional? Às vezes superficial, às vezes sem profundidade. A liturgia de hoje nos pede, como falava o Padre Euclides no início, a fazer uma revisão de vida. Como está a minha esperança? Como está a minha experiência de partilha na vida cristã, na minha comunidade onde eu trabalho? Como é que eu dou o meu tempo? Como é que eu dou o meu dinheiro? Como é que eu ajudo a minha comunidade a se manter? Lembrando lá das primeiras comunidades, né, do Atos dos Apóstolos, era um só coração e uma só alma. Todos partilhavam e não haviam necessitado. Será porque que o nosso país, que produz tanto, às vezes eu fico ali no atacadão, com fazer compra, e fico, como o nosso país produz, né, tanto, quantos 1000 atacadões, supermercado tem lotados de alimento, de produção agrícola, e a gente vendo nossos irmãos nas ruas, ou às vezes nas famílias, passando necessidade. Se nós somos a religião da partilha, da doação, do amor, da caridade, por que ainda o nosso povo sofre tantas privações? Se nós somos a religião mais cristã, o país mais cristão do mundo, juntando evangélicos e católicos, por que tantas pessoas ainda exploram, as políticas públicas já não funcionam, a gente vive em lugares, percebe injustiças? Então, tudo isso nos leva a refletir como cristão. Por quê? Porque nós não estamos só aqui na igreja, nós estamos no mundo.
né? Os jovens estão buscando trabalho, estão estudando, fazendo o Enem, né? Buscando construir a sua profissão, a sua história. Nós não podemos ficar com a visão alienada da vida, né? Sem nos movimentar e ter essa consciência que parte de cada um. Jovens, vocês que estão aqui, vocês são o futuro. Também já são o presente, mas vocês estão construindo algo que será o legado do momento. E a gente pode ajudar vocês nesse sentido de refletir. Com que profissão, com que vocação eu vou ajudar o mundo a ser melhor? Com que profissão, com que ministério eu vou ajudar a minha igreja, a minha comunidade, ser uma comunidade de fé, de esperança? Então, tudo isso, as leituras de hoje podem nos levar a refletir. E essa ligação da nossa fé, do nosso culto ao Deus misericordioso, o nosso culto, né, a Eucaristia, a palavra, nós estamos aqui aprendendo de Jesus, né? Mas nós precisamos, dentro dessa experiência de culto, de oração, de louvor, levar para a nossa vida, levar para a nossa história, para os nossos sonhos. E a nossa partilha, o nosso coração aberto, a nossa esperança, a nossa oração. Que a gente não ofereça a Deus o que sobra. Que a gente ofereça do que tem. Que a gente ofereça daquilo que é de coração. Quantas vezes a gente precisa, eu na minha experiência de diácono, tirar, né, do que tenho, né, do tempo para a família, mas eu ofereço aqui o que eu tenho para a igreja. Eu ofereço na família o que eu tenho. Eu não posso oferecer a sobra de um tempinho de final de domingo para a igreja. Eu preciso oferecer o que eu tenho para Deus. Né? Eu preciso oferecer o que eu tenho para a minha família, para as pessoas que eu amo também. E Deus é a fonte da nossa esperança. Sem Deus a gente não consegue caminhar. A gente caminha, às vezes, aos tropeços e barrancos, mesmo já tendo fé. Né? Imagina sem fé, sem esperança, sem se alimentar da palavra da Eucaristia, como a gente vai caminhar no mundo, como o profeta Elias, que caminhou tanto, que estava morto de fome e busca, né? E naquela experiência com a viúva, ele tanto se alimenta da providência e da caridade da viúva, como ajuda a viúva a acreditar que Deus proverá. E assim aconteceu. E assim eu acho que na nossa vida também. Quando a gente faz caridade, Deus proverá. Somente um coração aberto, né, entende. Somente o coração que faz caridade, que faz partilha, entende o que eu estou falando. As pessoas que não conseguem partilhar, né, que nunca tiveram necessidades de ser, né, de receber algo, têm mais dificuldades de entender o que eu estou falando aqui. Então, irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos faça confiar na providência de Deus, na caminhada da nossa vida com Jesus. E que acreditando, né, na nossa caminhada, acreditando que Cristo caminha conosco, a gente possa também não ser como os fariseus, mas ser como aquela viúva que doou do que tinha. Que doou daquilo que era também dela e compartilhou com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.